Bom dia, sétimo ano. Mais uma videoaula de ciências, tá? Nós vamos começar hoje finalizando o capítulo 1, né? Com a correçãozinha apenas de uma página. Em seguida, nós vamos entrar na explicação do capítulo 2, né? Vamos falar sobre as placas tectônicas. Vamos lá? Página 242 do livro. Apenas, né, aquele relacionando conceitos, tá? A gente tem aí, né, que o planeta Terra passou por diferentes eras geológicas, tá? Analisando evidências dos registros geológicos, tá? Alfred Wegener, né, que elaborou a teoria da deriva continental. Essa teoria da deriva continental, ela propôs o quê? Que a Pangeia, que era aquele único, né, continente, dividiu-se em duas grandes porções, tá? A Laurásia, né, e a Gondwana, tá? E que na Laurásia deu origem à atual Europa, né? E que a Gondwana deu origem também à Índia, à África, Antártida e à América do Sul, tá? Então, essa teoria da deriva continental, baseada nos argumentos, quais são os argumentos que nós discutimos? Foram 4, né? Os argumentos litológicos, paleoclimáticos, aí faltou para completar o morfológico e o paleontológico, ok? Então, verifiquem se realmente vocês fizeram direitinho essa última questão. Finalizamos, portanto, o capítulo 1 da unidade 4. Agora, nós vamos dar início, né, ao capítulo 2. Vamos falar sobre placas tectônicas, né? Não podemos deixar de falar, quando falamos em placas tectônicas, daquela teoria da deriva continental, tá? Após a morte, né, de Alfred Wegener, em 1930, tá? Essa teoria da deriva continental, ela ficou estagnada, né? Ela ficou parada. Especialmente por quê? Porque não tinha uma explicação que justificasse o movimento dos continentes até então. Depois de um tempo, né, em 1947, um estudioso, um geofísico e oceanógrafo, William Evans, tá? Ele realizou estudos, né, sobre o solo marinho. E a partir desse estudo surgiu uma nova esperança, né, com relação a essa teoria da deriva continental. Então, segundo a concepção que ele teve da época, os continentes e o fundo do mar seriam formados por estruturas da mesma natureza geológica, ou seja, compostas das mesmas rochas e, portanto, de idade comum. Todas elas tinham a mesma idade, tá? Esse aqui foi o estudo preliminar, foi o primeiro estudo que se teve sobre a investigação do solo marinho para explicar, né, a teoria da deriva continental. Os estudos dele, fundamentados em dados coletados no Oceano Atlântico Central, mostraram que abaixo da camada de sedimentos localizada no fundo do mar, existia uma porção de um tipo de rocha, o basalto, tá? Enquanto que a região continental apresentava uma porção de granito, né, que é um outro tipo de rocha em sua base, ou seja, eram composições, né, de camadas de sedimentos diferentes, tá? No mesmo ambiente, no caso no Oceano Atlântico, ok? Além disso, né, a crosta oceânica, ela era muito mais fina quando comparada à crosta continental, né? A crosta oceânica é aquela que envolve os oceanos, a crosta continental é aquela que tem os continentes formados, que em alguns pontos são finos, mas em alguns pontos são bem mais grossos, como os locais onde tem montanhas, né, as cordilheiras, por exemplo, tá? Agora a gente vai falar sobre duas teorias, né? Primeiro nós vamos falar sobre a teoria da expansão do assoalho oceânico e vamos falar sobre a teoria da tectônica das placas, ok? Bom, o que defendia essa teoria da expansão do assoalho oceânico, né? Ela dizia que a formação de novas rochas na crosta oceânica era devido à erupção de magma no mar e de seu resfriamento posterior. Então, segundo essa teoria, gente, o magma, né, seria proveniente do manto da Terra, que estaria em movimento por meio da ação de correntes de convecção, tá? Os continentes, eles deveriam se movimentar junto com os oceanos,
pois poderiam ser separados por meio da criação de uma nova crosta oceânica nos locais, né, que nós chamamos de falhas, em que o magma extravasava do manto, tá? Teve um artigo, gente, que foi publicado em 1963 pelo geólogo, né, americano R. Hess, supõe que esse movimento ele poderia ocorrer sob uma placa, né? E com isso, uma série de modelos da estrutura dessas placas ela foi sendo elaborada ao longo do tempo. Então, esses novos indícios, né, acabaram voltando a atenção para a teoria da deriva continental, né, já que uma nova razão, uma nova resposta, uma nova justificativa para o movimento dos continentes, né, que foram as chamadas de placas tectônicas. Tá? E daí surgiu a teoria das placas, ok? Que é o que nós vamos falar agora, né? Então, de acordo com essa teoria das placas tectônica, né, ou teoria da tectônica das placas, a litosfera está fragmentada, como se fosse um mosaico, né? Mosaico é que tem o quê? Um encaixe, tá? Um encaixe perfeito, é como se eu tivesse um quebra-cabeça. Quando ele está todo completo, eu tenho aquela litosfera geral, né? Quando aquele quebra-cabeça começa a tirar cada uma das peçazinhas, ela vai ficando o quê? Fragmentada. E cerca de 12 grandes placas rígidas, né, que foram formadas, né, durante esse movimento, ok? Foi com base, né, nessa teoria que os cientistas conseguiram explicar vários fenômenos, como erupções vulcânicas, os terremotos, né? Qual seria a origem de um terremoto? Né? Por que o terremoto acontece? O soerguimento de montanhas, né? Ou seja, como é que uma determinada cordilheira surge, né? Uma serra, uma montanha, como é que isso aí surgiu, ficou lá em cima? Né? Foi numa altitude tão grande? Justamente por conta dessa teoria, né, das placas tectônicas, que diz que a litosfera ela foi fragmentada como um mosaico, tá? E tantos outros fenômenos geológicos, né, que receberam respostas a partir da criação dessa teoria e também de sustentação dessa teoria com relação a todas as outras que até então tinham sido colocadas, tá? Bom, as placas tectônicas, né? Falando de teoria da tectônica das placas, o que são placas tectônicas, né? Nada mais são, gente, do que uma porção da litosfera que inclui parte das crostas continental e oceânica, além de parte do manto superior, né? Nós vimos que, nós já estudamos em outras oportunidades, que a Terra ela é dividida em 3 porções, né? O planeta, tá? Na parte mais externa, que é a crosta terrestre, abaixo dela, que é a camada mais fina, né? Abaixo delas nós temos a região do manto, né? E é justamente esse manto, né, superior. Tem um manto inferior e tem um núcleo, né, que é a parte mais central do planeta, tá? Do nosso planeta, que é dividido também em núcleo externo e núcleo interno. Ok? Então, abaixo dessa camada, né, da litosfera, está uma outra camada chamada de astenosfera, que também é composta pelo manto, porém esse manto ele está na fase sólida. Então, isso faz com que o comportamento seja parcialmente sólido, plástico, né, uma coisa que tem plasticidade, mas ainda é meio que sólido, e permite a movimentação dessa região, tá? A gente tem no livro, né, página 245, uma imagem que mostra, a primeira imagem dessa página que mostra essas camadas aí da nossa Terra, ok? Bom, as forças que permitem os movimentos das placas, né, tectônicas, elas têm sua origem no manto. Então, o que faz com que ocorra essa movimentação das placas, tá? É uma força que vem do manto, tá, gente? Como o interior da Terra apresenta altas temperaturas, o material quente, né, que vem do manto, ele ascende, ou seja, ele vem e vai extravasando pelas regiões em que as placas estão se separando, ou seja, pelos aqueles fragmentos, aquelas fendas,
tá? Então, com esse movimento natural, a porção do magma lançada para fora do manto, ela entra em contato com a água do mar e resfria e cria o que nós chamamos de crosta oceânica, ok? Essa crosta ela pode eventualmente afundar e arrastar o material de volta para o manto, né? Em regiões onde se encontram, né, as placas, tá? Então, esse mecanismo, né, que recebe o nome de subducção, forma uma estrutura oposta às dorsais mesoceânicas, que são as fossas oceânicas. Então, esse tipo de produção, né, essas placas em que o material aquecido ascende, né, sobe e o resfriado afunda, é possível pelo constante fluxo térmico, né, ou seja, essa diferença de temperatura gerada pelas correntes de convecção que se originam nas camadas mais internas do nosso planeta, tá bom? Continuando ainda, nós temos, né, várias placas tectônicas que são de interesse, né, para os fenômenos geológicos, tá? Existem algumas placas menores, como a placa de Nazca e a placa de Juan de Fuca, e a Terra ela é dividida em 8 grandes placas tectônicas, que a gente vai mostrar adiante aí no livro de vocês. Essas placas elas estão mostradas na página 246. A placa norte-americana, sul-americana, africana, eurasiana, a do Pacífico, a da Austrália, né, a australiana, a da Índia, a indiana e a da Antártida. Bom, então aqui nessa imagem, que é mais ou menos parecida com a do livro de vocês, nós temos a placa norte-americana, né, a sul-americana, temos aqui as placas das Antilhas, que também é conhecida como placa do Caribe, tá? Temos aqui a menor, né, que é a de Nazca, temos a do Pacífico, temos aqui a da Antártica. Observe que essa fragmentação aqui, gente, é justamente onde elas se tocam, essas placas, tá? Temos a placa africana, né, eurasiana, temos até a arábica, que não está lá no livro de vocês, mas também existe, das Filipinas, né, tem a indiana e temos a placa australiana ou indo-australiana, que pega a Índia e a Austrália. Depende um pouco da classificação, né, do autor, tá bom? Algumas placas, elas têm as porções continental e oceânica, né, incorporadas, enquanto outras não. E essas placas, elas apresentam limites entre elas, né? Alguns a gente mostrou ali. E como é que são esses limites? Depende muito da particularidade de cada uma das placas. Existem placas que apresentam entre si limites divergentes, convergentes e consecutivos, tá? O que é uma placa que apresenta um limite divergente? É quando as placas tectônicas, elas se afastam e uma nova crosta oceânica, ela é formada, tá? Já as convergentes, né, são aquelas que uma bate na outra, tá? Como é a placa sul-americana, tá? Que formou, né, lá a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes foi um processo, né, geológico de formação dessa cordilheira pelo impacto que existiu entre as placas sul-americanas com a placa de Nazca, tá, que é mais densa. Então, nesse tipo de placa que tem esses limites convergentes, né, como o próprio nome diz, convergem, elas se tocam. Elas consomem, né, uma porção da litosfera, tá? Ou seja, elas também têm um efeito destrutivo, porque acaba uma tendo um impacto maior. Isso pode gerar surgimento de cordilheiras, tá? De terremotos, de maremotos. E temos os limites conservativos, que também são chamados de transformantes, tá? É quando as placas realizam movimentos laterais, como a gente vai mostrar aqui, ó. A gente tem esse primeiro tipo aí, que é o limite transformante, que no livro de vocês está como limite conservativo, tá? Elas se movimentam lateralmente, né? As placas, elas deslocam-se horizontalmente, né? Do lado, em relação uma à outra. O limite divergente entre as placas tectônicas, né? Mostra que as placas, elas afastam-se
né, vão em sentidos contrários, ó, divergem, e aqui elas convergem, ou seja, elas colidem, né, e uma delas é puxada, né, para o manto e vai ser reciclada, tá bom? Então esses são os limites, né, para a gente finalizar aí, que as placas tectônicas elas apresentam uma para com outra, tá bom? Que causam todos esses processos, né, geológicos de surgimento, de sorgimento, né, de montanhas, de cordilheiras, tá? Também fenômenos como terremoto e tudo mais, ok? Então, na próxima aula a gente continua e conclui o capítulo 2 e a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá? A gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo, gente.